A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Mais uma vez eu estou aqui para dividir com os irmãos uma palavra. E essa palavra de hoje eu escolhi ela, porque essa palavra é para a igreja, para os justos, para os salvos, para os que lutam e batalham pela vida eterna. Porque essa palavra é para aquele que tem desejo de entrar no céu. E para os perseguidos, por aqueles que são perseguidos pela palavra, que são odiados pela família, odiados por todos, por causa da palavra de Deus. Então preste muito bem atenção nessas palavras que está escrito no livro de Lucas. Já fiz uma mensagem sobre esse versículo, mas hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre esses versículos. Preste bem atenção nesse versículo que está no livro de Lucas, capítulo 12, do verso 4 em diante, que diz assim, o título diz assim: não devemos temer os homens. Digo vós, amigos meus, não temeis os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Então, observa, a palavra está falando por justo, para os homens de Deus, que anda com fidelidade a Deus, para ele não temer ao homem, mas temer a Deus, porque o homem, depois que mata, nada pode fazer. Então, nós devemos estar alicerçados na fé, na palavra de Deus, com santidade, na esperança da salvação, e não temer os homens, por causa que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, desprendeu da sua glória, desceu à terra para salvar a humanidade, foi odiado, perseguido, crucificado. Claro que ele veio para isso, foi enviado de Deus para isso, já tinha sido profetizado, mas o homem não demonstrou nenhum afeto, nenhum amor, o Filho de Deus a qual desceu à terra. Vai demonstrar por nós? Vai ter alguma simpatia por nós? Que somos fiel, andamos na contramão do mundo? Não fazemos os desejos de Satanás a qual os homens mundanos praticam e faz? Então nós vamos ser odiados por toda a terra. Vamos aqui para o 5. Diz assim: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então, a palavra aqui está nos advertindo, nos aconselhando para temer a Deus, que Deus pode matar e lançar no inferno. A esse temei. Então nós temos que temer a Deus, porque Deus pode nos consumir, além de nos matar e nos lançar, ainda pode nos lançar no inferno. Então nós temos que temer a Deus, porque Deus matou dois homens na terra. Deus matou, tá? Esses foram mortos por Deus, pelo próprio Deus. Foi o e o Onã. Não sei se você já ouviu falar de e Onã, que esses dois jovens foram mortos por Deus. Então, um casou-se e lançava a semente na terra, para que a mulher dele não desse crescimento às nações, e não queria filho. Ele morreu, Deus matou ele, a viúva casou com Onã, irmão dele. O irmão dele cometeu o mesmo pecado, porque não queria ter filho com ela, porque tudo que ele ia fazer ia ser, esse menino ia ser oferecido para o irmão, no caso ser oferecido o nome do irmão, porque o irmão morreu. Ele, de egoísmo, também não quis, também foi morto. Então Deus mata. Temei a Deus que pode matar. Então nós temos que temer o Senhor. O homem não, o homem te mata, mas não te dá nada. Então se você estiver na presença de Deus, você simplesmente vai ser salvo, passar de uma vida para outra. Aqui no 6 diz assim, ó: não se vendem 5 passarinhos por 2 centios, e nenhum deles está esquecido diante de Deus? Então, olha só, o Senhor está falando aqui, ó, não se vendem 5 passarinhos por 1 centil,
e nenhum deles está esquecido diante de Deus? Então, muito mais nós homens, ser humanos. O Senhor está comparando que nós somos mais valorosos do que esses passarinhos. Olha embaixo aqui. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Então, até o fio de cabelo da nossa cabeça são contados por Deus, estão todos contados. E nós valemos muito mais do que 5 passarinhos, que Deus não esquece dele. Então, Deus jamais vai esquecer de mim e de você. Jamais. Então, nós temos que confiar no Senhor inteiramente. Tem uma mensagem minha lá, feita, mas hoje eu senti de trazer de novo essa mensagem. Por quê? Porque essa mensagem nos adverte a ter fé, confiar no Senhor, em meio às lutas e em meio às aflições, em meio às perseguições. Então, vamos para o 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessar, que me confessar. Digo-vos, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não pode negar a sua fidelidade a Deus diante dos homens. Mas irmãos, mas eu não nego, mas não é só de palavra. Aqui o Senhor não está falando negar só de palavra, porque de palavra todo mundo fala. O Senhor está falando de atitude, de prática. Você negar o Senhor, não negar o Senhor nas atitudes, nas práticas. O ímpio tem que dizer, ali lá vai um servo de Deus, mesmo que seja perseguido. Ali lá vai uma mulher de Deus. Porque muitas das vezes nós falam de Jesus da boca, fala de Jesus, fala que ama Jesus, que é servo de Jesus, mas mata, persegue, trai, faz tudo enquanto é atrocidade, tudo enquanto é abominação diante de Deus. Então você está negando Jesus nas suas atitudes, na sua palavra. Você nega Jesus. Aí o Senhor vai te negar diante dos anjos. E você vai ser lançado aonde? Num lago de fogo. Mas se você permanecerdes em Deus, Ele permanecerá em vós. E você não negar o Senhor, Ele não te negará diante dos anjos. Você vai herdar a Nova Jerusalém e vai viver eternamente, que é a verdadeira vida a qual Deus tem preparado por nós. Essa vida eterna é a verdadeira. Essa que nós estamos vivendo é a passageira. Você tem que entender que todo ser humano morre. Morre justo e morre injusto. Mas a salvação é só para o justo. De que forma ser justo? Negar-se a si mesmo. Negar as vontades a qual Satanás lança todo dia no nosso coração e na nossa mente. Nós joga para fora, Satanás lança a seta, nós joga para fora, clamando nos nomes santos do Senhor Jesus Cristo e permanecemos na fé. Isso, sim, é confessar Jesus na terra. Então ele disse, vou ler de novo 8. Eu digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, o confessará diante dos anjos de Deus. Então, essa aí, meu irmão, é que nós temos que seguir. Vamos para o 9. Mas quem me nega diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. É o que eu falei ali atrás. Todo aquele que negar Jesus nas suas atitudes, nas práticas, em qualquer circunstância, será negado diante dos anjos de Deus nos últimos dias. Então nós temos que entender de que nós não temos escolha a não ser servir a Jesus, a não ser obedecer a sua palavra. E é uma escolha boa, uma escolha agradável, de esperança. Jesus, a palavra de Deus te dá a esperança da vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, todo ser humano, servo do Deus vivo, não deve vigiar para não se contaminar nos fermentos dos fariseus. Porque os fariseus se multiplicaram na terra. Cresceu, mas cresceu mesmo, tomou conta dos templos.
Por isso que o Senhor diz que nós somos templo dele. O Senhor diz assim, ó, eu habito dentro de vós e no meio de vós eu andarei. Você tem que entender que Deus habita dentro de nós. Deus não habita dentro de templo, de barro, de tijolo, de porcelanato, de ouro. Não, não, não. Deus habita dentro de nós e no meio de nós ele anda. Então, é isso que nós temos que querer. Vamos para o 10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será-lhe perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Observe que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E desde que você não sabe o que é uma blasfêmia, creio eu não estou falando que a Bíblia disse isso, que aí tem perdão para você. Estou falando não que eu achei versículo na Bíblia aqui ainda que está escrito isso. Porque quando você não conhece, não sabe o que está fazendo, você é inocente. Mas a partir do momento que você sabe que aquilo é pecado que você não pode fazer, você não tem mais perdão. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque quando Jesus expulsava os demônios, curava, fazia os milagres, alguns chegaram e disseram que Jesus expulsava demônio por espírito de Boizebu, que Jesus tinha demônio. Então Jesus pegou o quê? Por isso deixou a condenação de quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Então, temos que vigiar nisso. E quando vós conduzires à sinagoga, aos magistrados, às potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Porque na mesma hora vós ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Então, quando nós fôssemos, porventura, preso, levado diante dos maiorais, dos delegados, dos juízes, ou diante de alguns que se dizem grandão, entre aspas, dentro do meio religioso, para que nós não preocuparmos com o que há de dizer. Porque o Espírito Santo de Deus que há em nós nos dará a palavra que eles jamais poderão contender. Então, nós não devemos preocupar. Vou ler de novo o 11 e o 12. Olha, enquanto vós conduzires à sinagoga, aos magistrados, às potestades, às pessoas possuídas de espírito imundo, não estejais sólido, não preocupado, sólido será preocupado, de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Não preocupeis, porque dentro de nós habita o Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita dentro de você, aí ele vai te dar palavras que eles jamais poderão contender. Ele vai te ensinar o que você vai falar. Olha o que está escrito. Porque na mesma hora vós ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Então, nós, servos de Deus, temos que entender que em todos os momentos, por mais difícil que eles sejam, nós temos que estar alicerçados, confiante no Senhor. E muitas das vezes, em algumas localidades, quando eles nos interrogarem para tentar nos condenar, porque na realidade os falsos profetas já chegam com um celularzinho, que hoje eles usam a tecnologia para tentar ferrar com a sua vida. Eles já vêm com o celularzinho, não sei o que eles põem ali, se é gravar, não enviando a sua voz para algum lugar, mas eles já usam o celular para tentar te destruir, acabar com você de uma vez só. E fica te interrogando para você falar e eles mandarem aquilo não sei para onde. Mas eu não me preocupo com esse tipo de coisa. Se eu estiver pregando, é para vir com celular, com vídeo, com quem que eles quiserem. Vou continuar falando do amor de Cristo, e ensinando convém. A palavra nos ensina que nós devemos ensinar.
Mas os falsos profetas, os fariseus, eles usam de tecnologias para condenar os servos escolhidos do Senhor e perseguir os escolhidos do Senhor. Por que eu estou passando isso para você? Porque o verdadeiro cristão, ele prega a verdade, mas o falso profeta encobre, porque a Bíblia diz que os medrosos não entrarão no reino de Deus, e eles têm um medo de morrer, que nunca vi tanto medo que eles têm de morrerem, e vai morrer, e ainda vai ser lançado no lago de fogo, porque é falso profeta, porque brincam com o nome do Senhor, negam a Jesus, eles nem entram no céu e nem deixam os outros ir. Hoje, eles impedem muitas almas de entrar no céu, porque eles já contaminaram os templos e eles não vão para o céu e não deixam as pessoas irem para o céu. Então eu estou te alertando. E agora eu vou trazer vou te dar um conselho. Você que não pode ir na igreja, que está passando perseguição, faz um pãozinho de farinha em casa, no óleo, no azeite. Consagra ao Senhor, apresenta para Deus, compra um suco de uva, ministra sua ceia em casa. Ministra ela, toma a ceia, porque os templos estão contaminados. E você muitas das vezes não pode ir ao templo, porque senão os falsos profetas vão te matar. É claro que você não vai fugir de ser perseguido ou morto, mas pelo menos você vai evitar de cair no laço, nas armadilhas que eles armam contra você. Estou te aconselhando isso. Procura alguém para te batizar, batiza. Se você pode ir ao templo, não está sofrendo perseguição ainda, você vai ao templo. Mas quando eles perceberem que você é fiel a Deus, que você não faz parte da cúpula maligna deles, do grupo satânico maligno deles, eles vão te perseguir. E aí você vai chegar num nível que você não vai poder ir ao templo. Então você ore, jejue, toma sua ceia em casa, busca o Senhor, leia a Bíblia, canta louvores da harpa, santifica, consagra a tua vida, porque quando a trombeta tocar, tu vai subir. Se você morrer, a sua alma vai descansar no Senhor, e você vai morar na Nova Jerusalém, que é o novo Éder, a qual foi preparado para nós, para toda a sua igreja. Estou te aconselhando como um conhecedor da palavra. Não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono, não sou nada, nunca me ungira nada, mas eu sou um servo do Deus vivo, que ama a vida eterna, e o que está dentro de mim, o que eu conheço na palavra, estou tentando passar para as pessoas através das redes sociais, para que as pessoas entendam que elas precisam da vida eterna, em qualquer circunstância, mesmo com medo dos falsos profetas, de entrar no templo. Você precisa render-se ao Senhor, entregar sua vida ao seu Senhor, ser batizado e entrar e herdar a Nova Jerusalém. Então estou te preparando para você servir a Deus aonde quer que você esteja, você buscar o Senhor e você ser salvo. Você não precisa do templo de barro para você entrar no céu, e nem tampouco de pastor para você entrar no céu, porque na cruz do Calvário o Senhor te fez rei e sacerdote. Você é sacerdote, porque Jesus te fez na cruz do Calvário isso, rei e sacerdote. Você mesmo intercede a Deus pela sua própria salvação. Você não paga pelo pecado do seu filho, e nem seu filho paga pelo seu pecado, porque na cruz do Calvário Jesus cumpriu a lei. Na lei, quando um homem pecasse, era morto, tanto ele como seus familiares, seus filhos, sua mulher, seus empregados, tudo que era seu era destruído. Por quê? Porque na lei tinha essa maldição, mas Jesus quebrou a maldição da lei e nos deu uma nova vida na graça, para que você possa entrar no reino do céu, para que você possa ser salvo. Essa é a palavra que o Senhor está me dando para a minha vida. Eu estou dividindo ela com você, e peço ao Senhor que o Espírito Santo te toque e você venha crer nessa palavra e venha buscar conhecimento dentro da Bíblia, para que você possa ser salvo. Hoje eu ouvi uma palavra de um jovem. Ele disse: eu não confio em crente nenhum, em pastor nenhum. E eu falei para ele: você está certo. Mas ele jogou no ponto assim, de querer me dibicar.
mas eu não importei com aquilo. E ele realmente está certo. Não estou mandando você confiar em mim, mas confiar na palavra que eu prego. Essa palavra é verdadeira, que eu preocupo com a minha salvação e desejo que vocês também sejam salvos. Por isso eu ensino você a palavra de Deus e de como você servir a Deus. Que Deus tenha misericórdia desse jovem, que ele venha buscar um conhecimento da Bíblia, ler a Bíblia, buscar, porque pelo visto ele não é cristão, ele não busca, ele não é um cristão, vive no mundo assim, não muito agradável, mas que o Senhor tenha misericórdia da alma dele. E essa é a palavra que o Senhor me deu e eu estou dividindo ela com vocês. Que Deus abençoe a todos os irmãos e a paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor para todos.